nossa continuação do nosso módulo 1, no qual nós já falamos sobre Abraão, Isaque e Jacó, tá? Porém, agora nós vamos focar em Jacó sobre as 12 tribos de Israel. Porque, segundo aquela árvore genealógica que nós vimos aqui na nossa primeira aula, nós observamos que nós vamos seguir a linhagem de Abraão, Isaque e Jacó. Nós já vimos porque não é Abraão, Isaque e Esaú, tá? Jacó teve uma participação muito importante dentro da história do povo de Israel, tanto é que o seu nome é transformado de Jacó para Israel, e é a partir dele agora que vamos dar sequência com as 12 tribos que foram oriundas desse homem chamado Jacó. Observe a apostila, por gentileza. Jacó, filho de Isaque, é uma figura central na formação da identidade israelita. Seu nome é mudado para Israel após o encontro com Deus, lá em Gênesis 32, 28, simbolizando a transformação e missão. Jacó teve 12 filhos, que se tornaram os patriarcas das 12 tribos de Israel. Abre aspas. Teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com homens e prevaleceste. Está lá em Gênesis 32, 28. A história de Jacó também mostra como Deus trabalha em meio às falhas humanas para cumprir seus propósitos. A rivalidade entre os filhos e os conflitos familiares e a liderança emergente de José demonstraram que a promessa divina segue seu curso mesmo em meio às imperfeições humanas. Tá? Então, para vocês terem ideia, pessoal, o Jacó vai ter 12 filhos. O interessante é que não existe a tribo de José. José era filho de Jacó, mas não existe a tribo de José. Porém, os dois filhos de José, Manassés e Efraim, eles ganham. Olha só o tamanho da possessão de terra de Manassés. E Efraim está colocado aqui num lugar amplo até, bem grande dentro do território de Israel, próximo à região mais importante, que é Jerusalém. Então, o interessante é que aqui não existe a tribo de Levi como uma divisão territorial, tá? Por isso Levi fica de fora dessa divisão. É por isso que o povo dá dízimo e oferta, que é para manter a tribo de Levi trabalhando para o Senhor, cuidando da casa de Deus, cuidando das coisas de Deus, das distribuições dos recursos levantados por todas as outras 12 tribos. Levi não tinha possessão para plantar e colher, tá? Interessante é que Jacó, ele era um homem imperfeito, cheio de falhas, igual eu e você que está vendo essa aula. Mas Deus, ele é especialista em transformar a vida daquele que não valia nada para alguém muito especial, alguém que leva o seu nome e a sua presença. Olha que privilégio a gente tem. Então, pessoal, nós temos aqui uma divisão tribal, tá? Tem um QR Code para você assistir na sua apostila, um vídeo que vai ilustrar isso melhor para você, tá? Como isso aconteceu? Depois que Jacó teve seus filhos, ele já estava na Terra Prometida, e o José era o seu filho mais novo na época, era muito sonhador, a ponto de, resumidamente falando, ele despertar a inveja dos seus irmãos mais velhos, tá? Eles acabam vendendo José para o Egito, para essa terra aqui, para uma comitiva de ismaelitas e de midianitas, tá? José, ele vem parar nesse lugar. E aqui, pessoal, eu quero fazer um adendo, depois você vai baixar o vídeo aqui e vai assistir. Nós acreditamos, quando a gente fala no Egito, que o Egito é areia, camelo e pirâmide. Não é assim que funciona, tá? Nós podemos observar aqui o rio Nilo que sobe e a parte verde em volta do rio Nilo, a fartura, tá? A vida. E quando chega aqui, o rio Nilo ele abre vários braços que chega para desaguar no mar Mediterrâneo. Isso tudo aqui, pessoal, é Egito. A pirâmide fica mais ou menos aqui, ó, que é em Gizé, perto da cidade do Cairo. Daqui para cá é deserto. Mas o Egito, propriamente dito, pessoal, não é no deserto, é essa parte aqui, ó. Foi aqui que José administrou. Eu faço um desafio para você. Pega o seu celular agora e abra o seu Google Maps e coloque assim, Egito. Vai te levar para esse lugar aqui, o Delta do Nilo. Aproxima bem, coloca no satélite e aproxima bem para você ver. Tudo isso daqui é plantação. Aí você vai entender por que o povo de Israel tinha saudade da cebola, do pepino, da fartura que tinha aqui, mesmo sendo escravo. Eles tinham do melhor. E eles eram escravos para fazer o quê, pessoal? A gente acha que eles eram escravos no Egito para construir pirâmide. Não, a pirâmide já estava lá muito antes do povo de Israel chegar, tá? E, eles faziam tijolos, ok. Mas a maior atividade do povo de Israel sendo escravo no Egito era cuidar de toda essa fartura, de toda essa plantação aqui. Então, nós precisamos entender o que é o Egito. José, ele vem lá de Canaã e ele é vendido e começa a governar aqui. Na época da fome, os seus irmãos vêm até o Egito buscar comida. Agora eu pergunto para você, por que eles vão no Egito buscar comida? Porque é essa fartura toda. Como que teria plantação, teria alimento para as pessoas se o Egito fosse só deserto? Não tem lógica. Agora você começa a entender a Bíblia Sagrada de forma mais clara. O Egito não é areia, camelo e pirâmide.
Lá tem sim, mas é num local isolado aqui. E depois é só deserto. Porém, na região vizinha do rio Nilo é toda essa fartura. Isso aqui é o delta do Nilo. Ah, isso aqui é o Egito. Foi isso aqui que José administrou então. E aí os irmãos deles vão lá, né, para entender o que estava acontecendo e para conseguir alimento, e é onde José se revela para eles. Tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, Gezer, que é o deserto onde eu mostrei para vocês, e olha só o tanto de afluente do rio Nilo que aparece aqui, sendo o delta do Nilo. Tem vídeo para você assistir aqui, tá? Então aqui, esse é o delta do Nilo. Aqui veio o Sinai, o Mar Vermelho onde o povo atravessou, foi aqui que José administrou. Os irmãos deles vêm até aqui para arrumar comida e José acaba se revelando. Sabe o que vai acontecer? O povo vai vir todo. A família de Jacó, que agora é Israel, ela vai descer inteira para o Egito. Porém, o José morre, os descendentes dele morrem, e levanta-se um novo faraó que não conhece a José. Tá? E aí ele vai começar a escravizar esse povo que era tão bem-vindo lá, ele vai começar a escravizar o povo. E aqui nessa imagem, ela é clássica, a gente vê só coisa seca, pedra, como se fosse construir pirâmide, tá? Mas a principal atividade era agrícola daquele povo lá cuidando das terras do Egito. O povo sofre por 400 anos, conforme Deus tinha dito para Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, tá? Então o povo fica escravo. E no meio dessa escravidão, vai surgir uma família da tribo de Levi, tá? Descendentes de Levi, que era escravo ali no Egito, e uma moça chamada Joquebede, ela tem uma criança muito linda, uma criança maravilhosa, chamada Moisés. Ela tenta esconder essa criança por 3 meses, e depois não podia mais. Aí a Joquebede tem uma ideia. Vou fazer um cestinho, vou colocar esse cestinho no Nilo, e aí você vai ver o que desenrolou disso. Sabe o que foi? Ah, ela tem um plano, ela coloca o cestinho, mas o cestinho de Moisés, minha gente, nunca tocou na água do rio Nilo. Eu já vi muito pregador falando que o cestinho caiu na água, ele subia contra a correnteza, que o hipopótamo tentava morder, que o crocodilo do Nilo tentava morder. São conjecturas horríveis, mas se a gente observar o texto bíblico de Êxodo, capítulo 2, se você puder ler com cuidado, você vai ver que ela coloca o cestinho nos juncos, na vegetação à margem do rio, ok? Então, se ela coloca o cestinho na água, o cestinho vai embora. Porém, ela sabia que a princesa, filha de Faraó, passava por ali para se banhar no rio Nilo. E aí ela coloca no meio, na beira, para que ele fosse achado. E quando acha, a Joquebede colocou a sua filha Miriam para observar. E quando a princesa acha e pega o menino, que a Bíblia fala que ele chorava muito, a Miriam já se apresenta dizendo assim, quer que eu chame alguém para cuidar? A princesa falou, é lógico, chama alguém. Aí a Miriam vai e chama a própria mãe. E o plano foi tão maravilhoso que a mãe ganhou um salário e toda a regalia para cuidar do filho da filha de Faraó, que na verdade era filho dela, tá? Moisés foi preservado e aqui ele vai aprender toda a cultura do Egito, toda a ciência do Egito, tudo que o Egito poderia proporcionar de melhor. Aquele simples hebreu que era para ser morto, agora ele está aprendendo. Sabe por quê? Vou abrir um parênteses aqui muito interessante para nós. Moisés, ele tinha uma missão de libertar o povo de Deus da terra do Egito. Todos nós, irmãos, temos uma missão específica. Mas isso também requer de nós um certo preparo. Uma coisa, tem gente que tem chamado, mas não tem preparo. Tem gente que tem preparo, mas não tem chamado. Agora, se você tiver o preparo e tiver o chamado, vai juntar as duas coisas ali e vai ficar maravilhoso. Deus sabia que Moisés tinha um chamado, porque Deus tinha designado aquilo para ele. E Deus usou todo o preparo que Moisés tinha no Egito para libertar o povo de Israel. Ele tinha um chamado e ele tinha o preparo. Ele cresceu com toda a ciência lá da terra do Egito. E ele foi um libertador escolhido. Observe a sua apostila, por gentileza, olha só. Deus levanta Moisés como libertador do povo. Após ser salvo milagrosamente das mãos dos egípcios e criado no palácio, Moisés é chamado por Deus através da sarça ardente. Êxodo 3:10 diz, abre aspas, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés é um instrumento de Deus para confrontar o poder do Egito e anunciar a libertação. Sua vida simboliza liderança, intercessão e obediência ao chamado divino. Então, pessoal, para a gente sintetizar, o Moisés, ele foi um bem-sucedido na sua vida. Tinha um preparo. Eu ouvi esses dias um pregador dizer que o Moisés estudou lá no Egito e que ele sabia falar mais de 70 idiomas. Aí já é demais, né, gente? Ele sabia, ele era erudito, ele era inteligente, ele tinha estudado na melhor faculdade da época, do país mais poderoso da época, e como príncipe, ele tinha toda essa regalia e todo esse preparo. E Deus vai usar agora o preparo desse homem, dentro do chamado que ele tinha, para libertar o povo de Israel do Egito. Observe a sua apostila, por gentileza.
A formação do povo de Israel começa com o chamado de Abraão, continua com os patriarcas e passa pelo Egito, onde o povo cresce, sofre e clama por libertação. A fidelidade de Deus é vista desde o início, conduzindo cada etapa com um propósito. O pacto, a promessa e a providência mostram que Deus tem um plano eterno para a redenção da humanidade. E aí, pessoal, para a gente fechar essa parte aqui até Moisés, tá? O Moisés se levanta, o irmão dele, Arão, é chamado também para ser usado como porta-voz, tá? Só que o faraó, ele não quer deixar o povo de Israel sair. Ele resiste, ele tem um coração endurecido, tá? E ele resiste a esse chamado divino para não deixar o povo sair. E Moisés fala, olha, deixa sair. Moisés dá os sinais que precisava dar. Porém o faraó fala, não quero saber, não vai. E aí o faraó faz algumas propostas absurdas. Não, vai, mas deixa o gado. Vai e não leva as mulheres e crianças. Vai, mas não vai tão longe. E assim sucessivamente. Isso aqui é muito perigoso. Moisés fala, não vai ficar uma unha do meu povo aqui. Vai todo mundo. E o faraó negava. E aí sabe o que Deus fez? Deus mandou as 10 pragas lá no Egito, que são famosíssimas. A primeira, a água se torna em sangue. A segunda, aparece um monte de rã. Na terceira, os piolhos. Na quarta, a praga da mosca. Na quinta, as pertinências. Na sexta, úlceras nos egípcios. Na sétima, saraiva. Na oitava, gafanhoto, que comeu muita coisa. E se você percebeu, o delta do Nilo tinha muita coisa para ser consumida. Gafanhoto vem e consome. A nona são as trevas, uma escuridão caiu sobre o Egito. E a décima é a morte dos primogênitos, culminando com a morte também do príncipe, do filho de Faraó. Tá? Mas o que eu quero destacar aqui, dessas 10 pragas, pessoal, o Egito era um país politeísta. O que isso significa? Ele acreditava em várias divindades, ok? Só que cada divindade ela era responsável por uma coisa. Tinha o deus Sol, chamado Ra. Ele iluminava, ele trazia vida. A fotossíntese acontecia nas plantas, porque esse deus chamado Ra, ele fazia isso. E sabe o que Deus faz? Ele manda treva. Vamos ver quem é que manda nesse negócio, tá? Então, tinha deuses para tudo isso daqui. E nós podemos observar que todas essas pragas foi uma resposta de Deus para o Egito, dizendo assim, não existe um Deus além de mim, não existe um Deus mais forte do que eu, tudo que vocês acreditam são histórias da carochinha, porque eu, o Senhor, é que tenho controle sobre tudo isso. Então, em cada praga dessa, Deus está batendo nos egípcios e na fé deles, confrontando a fé desse povo, tá? E na 10ª praga, pessoal, que é a morte do primogênito, morre o filho de Faraó. O filho de Faraó morre e aí ele deixa o povo sair. Mas por que os filhos de Israel não morreram? Porque na noite anterior, Deus orientou a Moisés, fica calçado, fica com a túnica já preparada, porque vocês vão sair fora ainda essa noite daqui do Egito. Sabe por quê? Porque o anjo da morte vai passar e vai matar todos os primogênitos. Mas a casa que tiver marcada com o sangue do cordeiro nos umbrais, não vai ter morte. Tá? O sangue do cordeiro vai proteger. E aí na hora que o povo morrer lá, vocês vão embora. Sabe como vai ser o nome desse evento? Pechá, Páscoa, tá? Passagem de escravo para liberto. Moisés pega todo esse povo e ele faz a Páscoa, ele come ervas amargas, pão sem fermento, mata o cordeiro pascual, passa o sangue na porta de todas as casas do povo de Israel e quando o anjo da morte passa, nenhum israelita morre, mas os egípcios morrem, inclusive o filho de Faraó. E aí o povo sai. Ele sai em direção ao Mar Vermelho, que é um marzinho que sobe e tem 2 golfos, Suez e Acaba. Lá no finalzinho desse mar é onde o povo de Israel vai passar. E eles ficam encurralados, porque quando eles olham para trás, o exército de Faraó, bravo porque tinha perdido muita gente no Egito, eles vêm para aniquilar o povo de Israel. E aí o povo de Israel, e agora? Você trouxe a gente aqui, Moisés, para morrer. A gente estava tão bem lá no Egito, agora você faz tudo isso para a gente morrer aqui agora, assassinado pelos egípcios? Moisés fala com Deus e Moisés falou, por que clamas a mim, Moisés? Fala para o povo de Israel que marche. Moisés estende o cajado sentido o Mar Vermelho, vem um vento muito forte e abre o mar, e o povo de Israel passa a pé seco. Você pode estar observando, o Mateus pode observar essa aula e dizer assim, não, mas isso aí não acontece não. Milagre acontece. O mar se abre. E aí, pessoal, o interessante é que depois de muitos anos, os mergulhadores encontraram no Mar Vermelho destroços de carruagem de tempo muito antigo, cerca de mais de 4.000 anos, tá? Quem que levou esse coisa? Tá aqui a evidência. Você vai acessar esse QR Code aqui e você vai observar que o povo de Israel atravessou sim, tem evidências agora arqueológicas para isso, tá? Deus livrou o povo de Israel do Egito com mão forte e puniu o exército de Faraó dentro do Mar Vermelho. Quando chega do outro lado lá, a Miriam vai cantar só o Senhor é Deus. Tá? Quando chega do outro lado, eu estou fazendo aqui uma síntese abreviada nessa aula, porque você precisa ler a sua apostila.
Quando chega do outro lado, vai começar a jornada do povo de Israel no deserto. Observe a sua apostila, por favor. Tá? A travessia do deserto, após a libertação do Egito, é uma das narrativas mais marcantes da Bíblia. Durante 40 anos, o povo de Israel foi conduzido por Deus em uma caminhada que não era apenas geográfica, mas profundamente espiritual. A seguir, destacaremos 3 pilares dessa jornada com base nas Escrituras e como o Senhor Deus ensinou o povo de Israel a depender dele e se esquecer da terra do Egito. Então a gente observa aqui o primeiro bloco. Quando ficava de noite, Deus mandava uma coluna de fogo, não só para iluminar a vida dos israelitas ali na sua caminhada, mas para trazer calor, tá? Para aquele povo se manter aquecido, porque no deserto é frio negativo. Já na parte da água, do sustento, ele manda água para o povo beber. Se a água está amarga, ele adoça. Se não tem água, ele traz. Olha o que a Bíblia fala lá em Êxodo 17:6. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Nesse período também, quando eles descem para a península do Sinai, acontece a entrega da lei. Já no Monte Sinai, Deus entrega os 10 mandamentos e outras instruções para regular a vida espiritual, moral e social do povo. Esta revelação é central na identidade israelita. Olha só, Êxodo 22:3. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. A lei não era apenas um código de conduta, mas a expressão da vontade de Deus para um povo separado. A obediência à lei era um sinal de fidelidade na aliança. Olha só, pessoal. O Moisés liberta o povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho e ele começa a descer agora a península do Sinai e nesse intermédio vários milagres vão acontecer. A coluna de fogo para aquecer, uma coluna de nuvem durante o dia para segurar um pouco o calor do sol. Quando não tinha água, Deus mandava água. Depois começa a aparecer o maná no deserto. E sabe o que significa maná? O que é isso? O povo tinha alimento. Eles não tinham pepino, não tinha cebola do Egito, mas Deus mandava tudo o que eles precisavam. Alguns estudiosos dizem que o maná, por exemplo, tinha todos os nutrientes necessários para a vida humana, tá? Então o maná é mandado por Deus e o principal que acontece, e eu vou parar essa parte por aqui. Deus manda a lei, os mandamentos, que se você seguir conforme a minha lei, você vai ter vida, você vai ser bem-sucedido, tá? Tudo isso aqui apontava para um futuro, para um Messias, para um novo Moisés, vamos dizer assim, que seria Jesus Cristo. O povo fica 40 anos no deserto peregrinando até toda aquela geração acabar, até toda aquela geração ficar para trás, para que uma nova geração se levantasse. E geração essa que não conhecesse o Egito, que não sentisse saudade do mundo ou das coisas que aconteciam lá, tá? Somente Josué e Caleb, eles conseguem entrar na terra prometida, tá? Depois, todo aquele povo foi renovado, foi reformulado, tá? Mas agora eles não perdem a identidade porque a lei foi dada a Moisés e o povo preservou isso muito fortemente, tá bom? Vou parar por aqui para não ficar tão extensa essa aula e vamos dar continuidade em nome de Jesus. E eu agradeço você por estar aqui até agora. Nós estamos aqui para oferecer o melhor para você e eu espero que você esteja gostando, aprendendo. E qualquer dúvida, pode falar comigo, pode mandar um WhatsApp, pode me chamar, que assim que possível nós vamos responder em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Até a próxima aula.